Agora a gente vai falar do coração, que é um dos pontos de atenção no caso da saúde do homem também. E olha só, números do DataSUS mostram que mais homens morrem por doenças cardiovasculares que mulheres. A gente vai ver mais dados na tela. Olha aí. Em 2015, quase 183 mil homens morreram por problemas no coração. No caso das mulheres, foram menos de 170 mil mortes, 15 mil a menos comparando com os homens. Já em 2019, o número de vítimas homens de doenças cardiovasculares subiu para aproximadamente 192 mil. Entre as mulheres, esse número também aumentou, foram mais de 172 mil, ainda assim, uma diferença de 19 mil mortes. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive, ressalta que é importante alertar os homens sobre os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, entre eles, obesidade, diabetes, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e estresse. Vale lembrar, esses fatores de risco podem ser evitados com pequenos cuidados no dia a dia, mas nem sempre os homens têm esses cuidados. A gente falou um pouquinho sobre isso também. Agora, essa trava que muitos homens têm na hora de buscar ajuda tem um nome que a gente já falou aqui, a masculinidade tóxica. Então, para todo mundo ficar na mesma página, a gente vai retomar esse conceito com o João Luiz Marques. Olha só. A masculinidade tóxica tem uma premissa básica, que é negar tudo que é feminino, inclusive dentro de si. Então, quando a gente faz de novo um resgate da infância, logo a gente tem duas referências ali importantes, que são o pai e a mãe. Quem é que esse menino vê cuidando da saúde? A mãe. Quem é que esse menino vê não cuidando da saúde, dizendo que é forte e por algum motivo não acontece nada? É aquela imagem de referência de força. O pai. Se a gente tem uma referência feminina que cuida da saúde e a gente tem uma cultura que fala que tudo é feminino é negativo, é errado, o que o homem vai decidir pela sua saúde? Não cuidar da sua saúde, porque não cuidar da saúde acaba se tornando um determinante de ser homem, dentro do que é essa ideia de masculinidade alfa, que também está ligado à masculinidade tóxica. Obrigada, João. João ajudando muito a gente aqui hoje no programa. Karnal, a gente viu os dados ali das doenças cardiovasculares. O número de homens que morrem de doenças cardiovasculares é maior do que o das mulheres, mas o das mulheres também vem aumentando, né? Vem aumentando porque as mulheres estão sofrendo pressões maiores, as mulheres estão expostas mais a fatores de risco e estão, infelizmente, acompanhando uma das coisas ruins do masculino, que é não controlar o estresse, que é não cuidar da alimentação e assim por diante. Você pode cuidar da alimentação e fazer exercício por questão estética, essa é uma escolha. Não é necessária, mas é uma escolha. Mas por questão de saúde, não é ter o corpo perfeito, é ter o corpo funcional. E isto é uma coisa que é muito importante para todos nós. Nós precisamos pensar seriamente na obesidade infantil que está aumentando, nos problemas cardiovasculares que estão atingindo mais as mulheres e, acima de tudo, com todo o nosso conhecimento sobre influência genética, hábitos, mais cuidados paliativos, não tem motivo para esses números estarem crescendo, né? É irracionalidade mesmo. Gabi, no começo do programa você falou sobre as meninas que vão ao ginecologista, como é importante falar sobre educação sexual e todos esses assuntos que a gente sabe que muitas vezes esses assuntos não são tratados da maneira correta. Falar sobre prevenção, falar sobre saúde, sobre alimentação também entra nessa questão, né? Claro. Desde cedo. A gente precisa entender quem a gente é, compreender o nosso corpo sem tabu, porque nós somos inteiros, né? E saber como é que a gente pode se cuidar. Então, é fundamental que a gente fale sobre saúde amplamente com meninas e meninos, jovens de todos os sexos. Enfim, a gente precisa entender como a gente funciona e se cuidar. É o que o Karnal falou, senão a gente vai ter um mundo que acaba sendo dominado pela irracionalidade. A gente tem tanto à nossa disposição e mesmo assim a gente continua enfrentando problemas que a gente poderia já ter deixado para trás. Então existem algumas coisas para as quais a gente ainda não tem cura e os cientistas vão trabalhando incansavelmente, mas a gente tem prevenção para muitas coisas. A gente consegue evitar muitos males, ou pelo menos diminuir a chance de experimentar esses males. E a gente precisa ser conscientizado desde cedo para que a gente possa orientar a nossa vida para uma vida mais funcional e mais saudável. Não é se submeter a padrões de existência, não é se submeter a expectativas estéticas, não é se submeter ao controle do corpo.
é ter consciência de como a gente funciona, de qual o tipo de comportamento que, segundo os dados disponíveis hoje e fornecidos a gente pela ciência, qual é o tipo de comportamento que a gente deve adotar para ter uma vida mais saudável, mais longeva, mais funcional. É isso. É porque é muito curioso, quando geralmente a pessoa procura atividade física, procura se alimentar de um jeito saudável, na maioria das vezes você vê as pessoas justificando isso para ter um corpo bonito na cabeça das pessoas. É muito difícil você ver o discurso falando, eu estou fazendo isso pela minha saúde, quando acontece é só porque a saúde chegou num limite ali, né, Karnal? Então mudar um pouquinho esse ponto de vista é importante também. Bom, tem que ser um projeto seu, Mari, não pode ser um projeto meu nem dos outros. Primeiro, pouca gente apoia quando você toma decisões de saúde. Vão dizer, come esse docinho, fiz para você, bebe só um pouquinho, não vai fazer mal. Pouca gente diz isso, parabéns, vai, força. É um projeto seu de controle da sua saúde. A parte que eu posso controlar, porque tem o aleatório que eu não posso controlar. Então, o que eu posso fazer é racionalmente oferecer mais condições matemáticas para eu ter menos problemas a curto e a longo e a médio prazo. Então, é isso. Eu preciso assumir o controle da minha vida e não deixar que a minha mulher marque exames para mim. Posso até, dentro da dinâmica do casal, o casal pode marcar para o outro, isso não é um problema. A questão é que você é o principal acionista do projeto chamado sua vida. Nem sua esposa, nem sua mãe, nem sua companheira, seu companheiro, ninguém pode assumir esse projeto. Não? Eu posso problematizar só um pouquinho a partir da sua fala? A gente também tem que considerar, do mesmo jeito que eu usei a expectativa machista da racionalidade e instrumentalizei isso para um fim que a gente pretendia, que é de fazer com que os homens vão mais ao médico, a gente pode pensar a mesma coisa com a estética. Tudo bem você ir fazer exercício ou melhorar a sua alimentação pela estética, desde que a imposição de um padrão estético não te faça adotar uma vida menos saudável. Se esse for o caminho, porque por acaso você se sente mais motivado nesse momento por esse caminho, instrumentalize esse caminho em prol da sua saúde. E eu digo isso porque faz parte também de uma existência saudável você se sentir bem dentro da sua própria pele. Então, de novo, o importante é que essa pressão não nos leve para um comportamento insalubre. Mas faz sentido você querer que o seu braço tenha um pouco mais de tônus, desde que você faça exercício com o acompanhamento de um profissional da educação física e que você tenha o acompanhamento de um nutricionista para fazer a sua dieta. Tudo bem se esse seu desejo estético for significar uma melhora na sua vida, porque você quer olhar para o espelho e ver o formato do seu corpo um pouco diferente, não completamente, desde que não te leve para um comportamento de insalubridade. Eu acho importante falar isso porque o que o Karnal diz, que às vezes as pessoas minam os projetos das outras pessoas, essa não submissão a padrões estabelecidos serve como argumento. Eu vou te oferecer o toucinho porque não tem problema. E de repente você usa, você não precisa se submeter a esse padrão para tentar prejudicar o projeto do outro. Então, pode ser pelo motivo que te parece mais razoável agora, sempre lembrando que a sua saúde tem que vir em primeiro lugar, até porque um corpo que não existe não pode ser bonito. Se você padece, não tem mais existência para você tornar mais agradável aos seus olhos, ainda que sejam olhos viciados por algum padrão. A saúde tem que ser o primeiro objetivo. E aí, depois disso, você pode sim buscar alternativas para a sua existência que se adequem mais àquilo que você espera. Isso também faz sentir bem.